Olá, olá. Boa tarde. Por favor, me ajudem. Gostaria de testar o áudio. Vocês estão me ouvindo bem? A conexão aqui onde eu estou não é tão excelente, então eu quero ter certeza que está funcionando legal. Vocês podem me mandar um ok aqui, por favor. Eu entrei um pouquinho antes para testar. O som tá bom? Obrigada, Elô. Muito obrigada, meu amor. Vou só esperar o pessoal entrar um pouquinho. Já a Bia tá online. Ela já entrou aqui. Já eu vou chamá-la. Sejam todos bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Uma live de supetão, como eu falei pra Bia. A gente vai fazer uma live de supetão. Mas é assim que é bom. Porque todo mundo que estiver online pode participar, né? Sejam todos bem-vindos. Só mais um minutinho. Boa tarde, Juliana. Tudo bom, querida? A Bia já entrou. Deixa eu só ver se eu consigo mandar aqui o convite para ela. Mas antes de eu mandar o convite para a Bia, eu quero apresentá-la do meu jeito. Mas eu vou apresentar com ela aqui. Peraí que eu vou chamar a Bia. Tia Dani é ruim dessas coisas. Peraí. Achei. A Bia que é maravilhosa, Elô. Ah, entrou. Oiê! Quer me fazer Obrigada. chorar, né? Ah, eu quero ver lágrimas. Tudo bom? Tudo, meu amor. Então, Obrigada pelo tá. convite. Adoro estar com você. Obrigada, querida. E eu Muito com você, obrigada. meu amor. É delícia. Eu vou aproveitar então te apresentar do meu jeito para depois você se apresentar, tá bom? Tá Então tá. certo. A Bia, gente, para quem não conhece a Bia, tem que conhecer. Primeira coisa, eu aconselho conhecer. Conheça a tia Bia Guntzel, que ela vai fazer isso na sua vida, como ela fez na minha. A primeira coisa que eu quero falar da Bia é que foi uma das pessoas que mais mexeu na minha vida durante esses 2 anos que a gente se conhece. É, através da Bia eu consegui me equilibrar de uma forma que eu achava que eu estava equilibrada. Eu consegui descobrir uma outra Daniela que precisava mexer muito, muito. Uma outra Daniela que precisava aprender muito. E eu me achava o suprassumo do limão, né? Mas não era. E descobri que eu não sou 1/3 do que eu achava que eu era, mas que eu sou mais do que a metade do que eu achava também que eu era. Então, através da Bia foi que eu consegui me empoderar pessoa, que eu consegui me empoderar mãe, que eu consegui entender minha função e realmente consegui saber por onde começar a andar, né? Eu acho, nossa, como eu me achava ótima. Foi impressionante. Mas hoje eu descobri que eu sou ótima, mas não do jeito que eu sabia que eu era. E eu acho que isso que vale a pena a gente conversar aqui. A Bia, quando eu comecei o curso com ela me desmontou e ela me ajudou a me remontar. E é isso que eu quero que vocês sintam. É isso que eu quero que vocês conheçam a Bia. É só a Bia? Não, eu acho que existem outras pessoas tão especiais quanto a Bia, porque a gente não é único. Mas a Bia, para mim, é única. A Bia foi quem me deu o chacoalhão, quem me jogou todinha no chão e quem me trouxe todinha. Ainda estou em estado de montagem, mas quem me monta, quem me ajuda a me montar quando eu preciso também, mas não de uma maneira facilitada. Tia Bia direciona a gente perfeitamente, maravilhosamente bem. E eu sei que cada tijolinho que eu estou colocando, ela pode até me falar, olha, vai melhor ali, mas sou eu que escolho onde coloco. E eu tô reconstruindo a Daniela. E tá sendo muito bom.
Eu sei que a minha base está muito melhor. E eu só tenho gratidão para a tia Bia, porque, além de tudo, eu me sinto uma mãe melhor. E eu ajudo os meus pacientes a serem melhores também, porque eu aprendi com quem ensinou bem. E quem viveu, né? Eu acho que é isso a base de tudo. É assim que eu queria te apresentar. Eu não deixava de Tá. falar ainda primeiro. Ai, E querida, é para isso. mim, nossa, recebo e, nossa, é uma honra realmente ter você na minha vida. E assim como eu pude te ajudar a ser, né, uma sementinha de amor na sua vida, na vida do Vi, do Mário, você também foi na nossa. É a homeopata da família inteira. Ah, eu te agradeço muito, querida. É uma honra, é uma alegria mesmo. Nossa, tô sem palavras. Bom, eu sou a Beatriz Tia Bia, mais conhecida, aquela que conversa com sintomas das crianças e ajuda mães há mais de 20 anos. E sou fonoaudióloga de formação. E depois de uma questão com a minha saúde pessoal, onde eu não encontrava respostas na fonoaudiologia, nem na medicina tradicional, eu tive que me desenvolver, ir em busca, assim, eu fiz um verdadeiro laboratório interno para que eu pudesse perceber o que na minha postura, o que dentro do meu sistema familiar, o que no meu comportamento estava fora do eixo, né? Que o meu corpo precisou adoecer, precisou me avisar para que eu pudesse me transformar. E desde então eu trabalho com isso, olhando além dos sintomas dos meus pacientes. Faço isso comigo quando eu tenho uma dorzinha de cabeça, eu penso, né? Essa dor de cabeça não é do nada, né? O que aconteceu antes? Como que estava o meu ambiente para que, né, meu corpo tivesse esse sinalzinho, esse aviso. Então, estou aqui ao dispor de quem quiser, né, conversar conosco, fazer perguntas. E é uma alegria mais uma vez estar aqui com você, querida. Uma honra de verdade. Ai, fechar o ano com a tia Dani. Não é? Assim, fechar o ano com a tia Bia para mim é sensacional também. O ano Delícia. passado, eu vou contar para todo mundo, Bia. O ano passado a gente teve uma reunião, né, das alunas da tia Bia, é, e foi dos momentos mais interessantes para mim, porque a Bia perguntou o que vocês têm para agradecer. Eu tenho o dobro para agradecer do ano passado, e eu espero que o ano que vem eu tenha o triplo para agradecer. Então, e eu sou muito grata porque eu sinto que realmente eu sou uma mãe melhor do que eu achava que eu era. Realmente, hoje eu olho para o meu filho de uma forma muito mais maternal do que eu achava que eu olhava. Até porque eu olhava de uma forma crítica para o meu filho e não crítica para ele, mas crítica à minha mãe, achando que eu era melhor que ela. E aí eu comecei a ser a mãe que meu filho precisa ser, e não a mãe que eu achava que minha mãe devia ser. E isso foi, eu acho que foi um dos melhores aprendizados mesmo. É, foi uma das coisas que mais me ajudou. E tudo é culpa da tia Bia. Graças a Deus. Que bênção, que bênção ser essa faísquinha, né? Porque, na verdade, a vida, ela vai... Nós temos a nossa essência. E a vida, ela vai nos transformando e nós vamos juntando cascas e crenças e históricos do nosso ambiente, traumas, que aí a gente esquece do nosso essencial. Nossa, qual é a necessidade do meu filho? O que eu, dentro das minhas, né, dos meus valores, dentro da minha fortaleza, posso ajudar a minha criança? E é esse o meu trabalho, é fazer com que a mãe se desenvolva e encontre o seu melhor. Né? Não tem a coisa certa a ser feita, mas existem caminhos muito mais leves. E fazer a mãe se desenvolver para deixar um caminho mais leve, né? Um destino mais sereno para as crianças é a minha função, é meu objetivo. Mas sim, julgar a mãe, quem nunca? Né? Quem Não é? nunca julgou a mãe? Não, não tem como, não tem como. Porque eu ouvia, pelo menos dos meus pais, né? Ah, eu quero dar para vocês o que eu não tive. Né? Aquilo que me faltou, eu não quero que vocês passem. Eu quero ser um pai para você, meu pai falava muito, melhor do que o meu pai. E isso custa, isso fica pesado para ele, né? Fica pesado para o sistema todo. E aí isso pode gerar uma sobrecarga na criança. Né? Quando os pais não estão em paz com os seus próprios pais, né? Isso gera um conflito com a criança. Eu tenho um caso muito claro, né, em relação a isso.
O menininho vai mal na escola, bate em todo mundo, briga com a professora, é terrível. O que acontece? O pai sempre foi mau aluno, mas ouvia o que do vovô, né? O pai ouvia do próprio pai, né? O vovô do menininho. Você é burro, você não consegue tirar uma boa nota, você é incapaz, você nem consegue pegar no lápis direito, né? E o menininho, e o pai, quando eu tiver um filho, eu jamais vou falar isso pro meu filho. Eu jamais. E aí o menininho tenta escrever, não consegue, ele fala, eu sou um burro, eu não consigo, eu não gosto. Ele não E o precisou pai falar. fala, eu nunca falei isso. Será que ele sente, né? E o será, né? Sim, ele sente isso. É um absurdo, mas ele sente isso. Então, fazer o pai fazer as pazes com o próprio pai, né? Com o vovô, que nesse caso, nessa família já é falecido, é possível para conseguir fazer com que a criança fique no seu lugar. É maravilhoso. Então, as crianças, elas replicam histórias que elas nem viveram. É impressionante, mas isso é um fato. E eu vou pegar esse gancho, Bia, porque é uma coisa que acontece muito aqui no consultório. Não, gente, eu não estou no consultório, mas acontece muito no meu consultório. Estou de férias. Mas assim, que realmente essa dificuldade das pessoas conseguirem entender que a ação dos pais vai reverberar diretamente nas crianças. E a ação que as crianças nem têm contato, né? E é uma coisa que eu queria até que a gente ajudasse a explicar melhor um pouquinho isso, pincelar, né? Aqui a gente vai pincelar. Mas que as pessoas conseguissem entender um pouquinho o quanto esse sistema pode ser influenciado por ações até antigas. E que a gente tem mesmo que fazer as pazes com as coisas antigas nossas, para que a gente consiga fazer com que a vida dos nossos filhos seja mais leve, a nossa vida seja mais leve, né? E eu acho que é legal, porque assim, muitas pessoas se confundem com os processos, principalmente quando a gente fala de constelação, Bia. Muitas pessoas, eu constelei, mas não aconteceu nada. Então, né, bem, vamos lá. Eu acho que a gente pode começar por aí, Vamos. explicando o eu constelei e não aconteceu nada. Boa. Porque as pessoas acho que confundem achando que, né? Boa. Que a constelação é assim, pirilim pim pim, né? Passe de mágica. Mas a culpa nem é das pessoas. Eu faço né, sempre reflito. Tem pessoas que vendem isso. O campo, né, energético, morfogenético dá um jeito. Então vamos lá. O que acontece conosco, com os nossos filhos, com nossos pais? Mesmo que nós não tenhamos vivido, né, histórias, traumas, tempos da guerra, mudança de países, né? Por exemplo, a maioria dos nossos antepassados, né? Ou são índios ou são portugueses, né? Então, tudo isso fica num campo energético, num campo transgeracional que interfere, sim, no nosso comportamento hoje. Acreditando ou não acreditando, existe uma influência transgeracional que rege o nosso comportamento, nossos hábitos, as nossas crenças. Isso é um fato. Ponto. O que a constelação familiar faz? O meu professor tem uma definição que eu adoro, que é assim: a constelação é uma cirurgia da psicologia. Isto é, mostra com exatidão aquilo que está acontecendo dentro do coração, dentro do sistema familiar da família. E ao mostrar, então vou pegar aqui um exemplo, né, clássico, de pacientes que parecidos com o que eu e a Dani atendemos, e eu vou trazer um caso que está no meu livro. O caso de uma criança que tem recusa alimentar, né? Não come. Aí não come, mas desde criança nunca comeu, sempre foi chato para a introdução alimentar. A mãe falava, ele rejeita o meu bico do meu peito. Bom, resumo. Aí o menino teve um pequeno atraso de fala e aí ele teve o diagnóstico de autismo aos 4 anos. Aí pronto. Então é por isso que ele não come direito. É por isso que ele tem dificuldade sensorial. É por causa do autismo, na conta do autismo. Beleza. Tudo. Aí faz terapia ocupacional, faz estimulação sensorial, faz psicoterapia tradicional, faz tudo. E esse menino nada de melhorar.
Sem falar, né? Distúrbio de sono, a mãe nervosa porque ele não obedece. E aí é uma bola de neve. Mas começou com recusa alimentar. Beleza. Aí veio pra mim, né? Na época era assim, vai lá na tia Bia, né? Ela é fono, mas ela faz umas coisas. Não chamava fonoaudiologia sistêmica na época. Vai lá na tia Bia, ela faz umas coisas, né? Aí veio pra mim. E esse menino é encantador. Animado, agitado, não parava, né? Mas uma graça de criança, não parava, assim, mexia em tudo no consultório. E aí eu entrei no mundo dele. E ao entrar no mundo dele, eu falei, vou aproveitar que ele tá agitado e vou pegar uns bonequinhos Playmobil, que através dos bonequinhos Playmobil, nós conseguimos usar como representantes o que está acontecendo lá no sistema da criança. Maravilha. Esse menino pegou um representante de cabelinho branco, né, que eu tenho de todas as idades, e colocou aqui no peito, né, e ficou com esse boneco. E aí ele queria brincar com outras coisas, ele colocou o boneco aqui no peito e continuou brincando com outras coisas, mas o boneco mais, né, senhor ali. E aí eu pedi pro papai, né, que era separado da mamãe, saírem da sala. E aí eu fiquei interagindo com esse menino e fazendo algumas falas. E aí eu tive uma leitura do campo. E o que é essa leitura do campo? Né? Num curso de formação de constelação, nós aprendemos a ter a postura neutra para conseguir identificar através de posturas, né, gestos, o que está acontecendo no coração da criança. Bom, e aí eu percebi que tinha alguma coisa com alguém mais velho. E aí eu fui chamar o pai, né? Tive uma intuição, fui chamar o pai. Falei, né? Entra aqui, por favor. Falei, olha, você tem algum conflito, por acaso, com seu pai? Né? E aí, na hora, o cara falou assim, ai, aquele cafajeste, aquele canalha, aquele desgraçado. O moleque ouviu e falou, o meu pai tem pai? Meu pai tem pai? Aí, e ele tem ecolalia tardia, né? Aí ficou, meu pai tem pai, meu pai tem pai, meu pai tem pai. E aquilo começou a me tocar, a me emocionar. E aí eu parei, tudo, deixei o menino brincando. Eu falei, o que aconteceu com você e com seu pai? Aquele desgraçado não me reconhece até hoje. Nunca pagou uma conta minha. Eu cheguei a passar fome. Olha só. Quando ele falou, eu cheguei a passar fome. Aí eu linkei uma coisa com a outra. A maior queixa desses pais era: eu não consigo fazer meu filho comer. Era a criança que tomava 8 TTs por dia. Mamadeiras, né? E aí, e fandangos, essas coisas todas crocantes. E aí, nossa, foi muito lindo. A reconciliação deste pai com este vovô. E mesmo porque essa criança, ela não sabia que o pai tinha pai, quiçá, tinha passado fome. Então, essa memória transgeracional traumática estava ali presente no menino. Resumo dessa história. Esse pai foi atrás do pai dele, né? Ai, é isso que eu vou fazer? É para isso, para ajudar meu filho? Eu faço de tudo para ajudar meu filho. Né? Foi atrás pelo Facebook, achou o pai, mandou mensagem no Messenger, se encontraram. O pai nem sabia que era avô, né? E aí conheceu o neto. Foi a coisa mais linda. Então, as constelações familiares estão a favor da reconciliação e da vida. Então, não é porque é autista que a gente vai colocar numa caixinha, não é porque é esquizofrênico que a gente coloca numa caixinha, não. E também não diagnosticamos, mas olhamos para onde o amor está preso. E ao identificar isso, né, através das 3 leis, nesse caso era a lei da exclusão, nós podemos trazer mais paz para o sistema familiar. Mas, se esse pai não tivesse a chance de mudar a sua postura, se ele não fizesse nada, se não levasse esse menino para conhecer o avô, se ele não se reconciliasse, nada disso ia acontecer. A partir disso, o pai ficou muito mais tranquilo com essa abundância da vida, né? E pôde realmente lidar melhor com a recusa alimentar do filho. E aí, é claro, um trabalho junto comigo e com a terapeuta ocupacional. Fiz algumas orientações com a TO e esse menino foi desmamando do leite, que era super viciado. E aí começamos a introduzir outros alimentos. Mas esse nó, essa confusão que estava dentro da família melhorou. Foi muito lindo. Foi incrível. E eu tenho certeza, que a vida desse pai melhorou principalmente financeiramente. É outra. Certeza. É outra, sem dúvida, é outra. Porque a angústia, ele
primeiro que ele excluía metade dele, se a gente parar para pensar, né? Ele era aquele homem que dizia, a minha mãe foi mãe, né? Foi pai e mãe. Meu pai nunca me reconheceu, aquele desgraçado que ele fala pra... Né? Então, aquela dor. E quando ele olhou pro amor dele, pro pai dele, nossa, ele chorou muito. Foi um caso, assim, muito emocionante. Ele falou, Beatriz, eu nunca imaginei que eu amasse tanto meu pai. Nossa, foi muito lindo. E tem uma pergunta aqui muito boa, não sei de quem, que passou e ouvi. E se a pessoa morreu? É possível. Aconteceu assim, nossa, dezenas de vezes também. Não importa. Se você vai levar um bolo para a pessoa, se você vai mandar mensagem no Facebook, se você vai se reconciliar, não importa. O que importa é o que acontece primeiro aqui dentro. O resto é consequência. Você não precisa ir no túmulo da pessoa chorar, pedir perdão. Não é nada disso. Toda transformação é interna. Ai, a Sil. Toda transformação é interna. Se você não muda aqui dentro de você, se você não concorda, se você não aceita, né? Não adianta ir no túmulo, não adianta chamar para passar o Natal. Né? Porque não é nenhuma postura externa, é algo aqui. Então, as constelações, elas ajudam, elas mudam e faz com que os nossos problemas transcendam, né, as nossas dificuldades. E a gente assume essa nova postura a partir daquilo que a constelação emana. Então, a constelação sozinha, ela não faz nada. Ela não faz nada. E é algo que eu digo, né, sempre nas redes sociais, os meus pacientes sempre vêm muito filtrados, né? Raramente, nossa, não consigo me lembrar agora de uma pessoa que veio e falou assim, ai, nossa, quero fazer uma constelação porque fiz e não deu certo, e agora com você vai dar certo. Eu sempre falo na lata, só vai dar certo se você executar aquilo que aparecer. Você pode olhar para o seu filho através da constelação, mas se você não mudar o seu comportamento, não vai adiantar. Exatamente. É exatamente isso que eu queria deixar claro para todo mundo, porque quando eu falo, olha, você precisa passar com a tia Bia, você precisa passar com algumas alunas da tia Bia, porque a gente tem um grupo, tudo, né? Toda vez que eu faço isso, todo mundo... Ah, eu já fiz constelação, não dá nada. Mas assim, se eu vi o que você precisava ouvir, você fez o movimento, porque assim, a constelação a sistêmica, eu vou colocar o olhar além do sintoma, porque é o que eu uso no consultório, né, e eu acho que é a melhor coisa. Quando a gente fala do olhar além do sintoma, e quando a gente está falando também de uma visão sistêmica, você precisa olhar, você não está buscando um culpado, você está buscando a raiz para ter entendimento. É diferente de ficar caçando o culpado e falar assim, agora o culpado é ele que se vire. Não é isso. É você saber que todo mundo, tudo reverbera, né? É uma coisa que eu trabalho na homeopatia e por isso que dá tão certo a sistêmica com a homeopatia junto. Porque a gente está falando de traumas antigos que as pessoas trazem e não têm consciência, né? Então, muita coisa que aconteceu, um abuso, uma agressão, um acidente, você pode passar isso transgeracionalmente e muitas pessoas não têm essa consciência. A gente tenta ou pela sistêmica, ou com homeopatia, ou os dois juntos, para que a gente consiga melhorar esse paciente, para que ele consiga realmente viver. Porque muitas das dores que aparecem, e às vezes você fala, gente, apareceu do nada, mas dentro da sua célula, dentro da sua história, você tem um campo dizendo, olha, em tal idade isso vai acontecer porque você está honrando alguém lá atrás. E é isso que... Por que eu puxo tanto essa história da sistêmica? Vamos olhar para isso aí, além de só olhar com a homeopatia. Para mim, hoje em dia, eu consigo juntar os dois e faço isso, graças a Deus, bem, e consigo ajudar. Mas às vezes dentro da consulta eu preciso fazer um movimento sistêmico, que a tia Bia que me ensinou, mas eu preciso fazer esse movimento sistêmico para a pessoa ter mais consciência. Mas Dani, se o remédio homeopático faz, por que eu preciso saber? Você precisa saber porque consciente você faz muito mais. É mais fácil ser um passarinho do que uma ameba. Né? Vamos ser um passarinho que sabe o que ele quer comer do que uma ameba que está esperando qualquer coisa. Então, assim, vamos lá, né? Eu te ponho em movimento, eu te ponho responsável e consciente desse movimento. E é isso que eu acho que é importante
colocar aqui, porque as pessoas se confundem muito, achando assim, não, eu fiz e não gostei do constelador porque não resolveu. Não é isso, bem. Você está errado. Você só vai ter consciência, você vai saber o que está fazendo e como você vai lidar com esse nó todo, porque é você que vai desfazer o nó, você vai saber só onde está o nó. É você que vai sentar ali e começar a trabalhar aquilo ali em você. É por isso que eu falei para vocês lá no começo, que foi o que a Bia me ensinou. Ela me desmontou, ela me jogou no chão, porque eu achava que eu estava super bem construída. E hoje eu estou ali sentada no chão, desfazendo os meus nós, para poder ajudar a minha vida, que realmente hoje flui melhor, a do meu filho, que realmente flui melhor. E é muito louco isso, Bia, porque eu tinha um texto meu, que eu falava assim, não, ainda as coisas são muito lentas com o vinho, porque ele tem várias vias de detoxificação difíceis. Ele tem vias de detoxificação difíceis. Você pega o exame genético dele, é ruim. Mas, hoje em dia, depois que eu comecei a desfazer esses nós, assim que eu sacar, assim que o pai sacar, a gente vai resolver isso, né? E eu parei de falar que era culpa da genética, que era o genético. E aí, hoje em dia, eu consigo notar que eu tô mais rápida para sacar o que ele precisa. Ele tem detox para fazer? Tem detox para fazer. Ele tem tratamento para fazer? Tem tratamento para fazer. Mas parou de ser um peso para mim de tipo, eu preciso resolver isso para ontem. Não, eu preciso resolver isso de uma forma que seja bom para mim e bom para ele, né? E isso tem feito muita diferença. E eu gostaria tanto que as pessoas tivessem a oportunidade de ter isso, de ter essa consciência. Eu e a Bia temos pacientes muito incomuns, assim. E a gente tem, às vezes, algumas dificuldades, a gente precisa trocar figurinhas para a gente poder ajudar da melhor forma os pacientes, né? E aí, às vezes, a gente conversa da dificuldade dos pais conseguirem soltar essas amarras do passado. Conseguirem entender que, às vezes, o movimento deles é muito maior do que o da criança. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Que eles têm uma competência para isso que eles não têm noção. Né? E eu acho que é o mais difícil que tem para a gente trabalhar. Essa consciência dos pais. E é onde eu quero cutucar. Eu quero cutucar essa consciência dos pais. Por que meu filho tem sinusite? Tia Bia, por que as crianças têm sinusite? Pois é, eu vi pergunta, né? Adenoide. Bom, o nosso corpo fala. E o que acontece? Todo esse movimento dos pais não quererem se mover, estar na terapia e achar que eles não precisam participar, isso, vamos fazer uma meia-culpa aqui, né? Toda a involução, na minha opinião, né, com respeito, né, mas a involução da medicina tradicional corrobora para esse estado. Porque a medicina tradicional olha para os sintomas. Depois da era industrial, então, que tudo é a pílula mágica, tudo é o remedinho salvador, para febre, para dor de cabeça, para pós-vacina, para tudo, né? Então, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, tá? Então, o que acontece? O nosso corpo fala. Como eu disse no começo, né, eu tive uma questão com a minha tireoide antes de completar 30 anos. Jovem, tinha uma criança só, e aí... tá com problema da tireoide? Tira a tireoide. Não, é tireoide. Como se fosse assim, corta o cabelo. Como se fosse uma coisa simples, né? E aquilo me chamou muito a atenção. Falei, nossa, mas eu não tô tratando do meu corpo, da minha mente, da minha alma. Eu tô simplesmente removendo um órgão que eu nasci. Mas o que levou? Qual foi a causa? Então, para que a gente consiga ajudar uma criança que tem adenoide, que tem rinite, sinusite, a gente tem que olhar para a causa. Então, eu trago no olhar, além dos sintomas, também a luz da medicina tradicional chinesa. Afecções respiratórias têm uma relação direta com sufocamento, com tristeza, com cargas ambientais que deixam a criança assim super protegida. Se a criança fica sem ar, sem respirar. Eu vou falar da minha filha,
tá? Eu falo de paciente, não falo nome, falo com muito respeito, né? E vou falar da minha filha. A minha terceira... Bom, eu vou falar dos meus 2 filhos da ponta. Né? O meu primeiro filho, eu fui mãe bem jovem e eu tive... Hoje eu olho, né? A Dani sabe dessa história. Eu tive depressão pós-parto, com certeza absoluta. Porque eu não deixava a minha faxineira entrar no quarto dele. Porque eu tinha medo que ela espirrasse e uma bactéria infeccionasse e aí ele pegasse gripe ou eu me contaminasse. Né? Então parecia a NASA, assim, sabe? Tudo esterilizado. Sabe essa loucura da pandemia? Né? Eu fiz isso em 2003, quando meu filho nasceu. Bom, e aí esse sufocamento, ele era uma criança muito calma, muito tranquila, né? Ele teve hipertrofia de adenoide. O quão eu fiquei... Eu deixei de trabalhar. Eu deixei de trabalhar para cuidar dele. Quando ele tinha 6 meses, eu falei, gente, mas ser mãe é isso? Ele não dava um pingo de trabalho fleumático, tranquilão, comia, fazia cocô, né? Tranquilo. Eu falava, gente, mas não aguento mais. Eu sufoquei essa criatura, né? Tive, né, períodos de tristeza, muitos problemas de relacionamento de casal, mas muitos que vocês nem podem imaginar. E aí, isso é transferido para a criança. Ele operou a adenoide aos 3 anos, 4 anos. Que é a idade média. É o básico, né? Beleza. E eu sempre pensando, mas gente, tem que ter uma causa, né? Não é possível. Né? Por que umas crianças têm que operar, outras não? Aí a fala da minha mãe, né? Da mamãe. Não, filha, mas você tinha coisa de amígdala, né? Você só não operou porque, parou de ter infecção. Mas, o médico queria te operar. Eu falava, gente, mas não é porque, né? Aconteceu comigo. O que eu comia? O que ele come? Eu sempre fazia uma relação com comida. E eu percebia que quando ele tomava o tal do o maldito leite, ele piorava, né? O nariz piorava. Piorava, né? Beleza. Gabi nasceu belezinha, nasceu, né, tranquila, não tinha nada, ela regurgitava do tanto que mamava só, beleza, passou reto. Marina, 5 meses de vida, diagnóstico de asma. Aí eu fiquei louca. Eu falei, asma? Asma, inclusive com indicação de bombinha, né? Aerolim, Sorin com Aerolim. Eu falava, não, gente, pelo amor... Não é possível. Um bebê meu, com 5 meses, um diagnóstico dele, não é possível. E fomos arrastando esta asma. E eu me recusava. Eu falava, não, eu não vou olhar para esse diagnóstico. Não é possível. Bom, durante a minha formação de constelação familiar, antes dela completar 2 anos de idade, ou ela já tinha 2 aninhos e meio, uma coisa assim. Eu levei esse tema para o meu professor. Eu falei, olha, não aguento mais acordar de madrugada com a minha filha com tosse de cachorro. Né? Começa com a tosse de cachorro, que é a laringite, e depois começa com uma tosse que não para, falta de ar, né? Colocamos no campo. E o que a constelação mostrou, né? Uma outra irmãzinha, um bebezinho que eu não sabia, não apareceu em ultrassom, uma irmãzinha gêmea. Gente, foi a cena mais linda da minha vida. Foi a cena mais linda. De ver o representante da Marina vinculado com um amor profundo por essa irmãzinha que não veio. Eu acho que é menina, né? Com essa irmãzinha que não veio. E ao chegar em casa, eu contei. Precisaria ter contado? Não precisava, mas o meu coração quis contar. Ela entendeu, todo mundo chorou. Foi muito, muito bonito. Foi lindo. E as crises foram espaçando. Quando ela fez 7 anos, parou. Esse ano ela teve de novo. Falei, tia Dani, pelo amor de Deus. Entrei com antroposofia, entrei com tudo, mas eu já estava fazendo HDT, né, uma empatia detox. Eu falei, vamos todo mundo entrar na mesma energia. E aí, a Dani, primeira pergunta. Bia, o que aconteceu antes? Ela teve alguma questão de rejeição? Ficou com alguma tristeza? Porque ela teve algum gatilho. Eu falei, nossa. A amiguinha dela, a única amiga que ela convidou para vir no aniversário da irmã, não veio. E ela passou o aniversário da irmã sozinha. A Gabi com um monte de adolescente e ela passou sozinha. Isso foi um gatilho da memória, né? Que já tinha resolvido lá no coração dela, mas ficou. De abandono. Aí entramos com as medicações, né, da Dani. Socorro, pelo amor de Deus! E aí foi melhorando e isso passou. Então, quando a gente tem amor e paciência para olhar para a nossa história,
a gente consegue olhar além do sintoma. É amor e paciência. Coisa que o mundo digital nos tirou. E o o mundo olhar observador, né? O mundo moderno nos subtraiu a habilidade de sermos pacientes, resilientes, calmos, de estarmos atentos ao momento presente. A gente sabe o que fazer, né, Dani? Nós Sim. somos mais intuitivos que imaginamos. Porém, Sim. né, a gente está acostumado a resolver as coisas rapidamente, as coisas realmente não são rápidas. A alma é lenta, como diz Bert Hellinger, mas quando a gente consegue transcender a dor, a febre, as dificuldades, ao excesso de sufocamento da mãe, a criança é muito mais livre. Exato. Muito mais livre. Não vamos colocar tudo na conta do vírus, pelo amor de Deus. Não é tudo vírus. Nós somos seres espirituais, nós temos o corpo físico, o corpo mental, o energético, o emocional. A gente tem que olhar para tudo isso. Não é simplesmente sanar o corpo físico. Tá com febre? Tirar a febre. Aguarda, espera, calma, né? Calma, respira. Respira. Muito. Era essa palavra que eu ia falar para a mãe adenoidal. Eu falo, respira, mãe, para que seu filho possa respirar. Respira. Né? Faça você. Tanto é que eu faço muito esse exercício com as mães que a criança está tossindo muito. Eu tenho uma teoria da tosse, né? Que é com a criança quando está depois de detox, crianças que não falam, que começam a tossir, que tem muito catarro, são crianças que vão começar a falar. E isso tem acontecido tranquilamente, né? Achei Mas muito assim, legal. eu falo muito para as mães, respira, porque se o seu filho não respira, você também não. Isso eu tenho certeza. Não, mas eu respiro. Eu falo assim, não, você não tem adenoide, mas você não sabe respirar. Né? Você não sabe sentir aqui no... relaxar realmente. Né? Tô fazendo os exercícios, tia Bia, tô respirando. Boa. Falando da fisiologia da respiração, né, Dani? A respiração não é simplesmente inspirar, expirar, né? Existe a pausa. Ela é rápida, mas ela existe. Então, inspira, pausa, depois esvazia os pulmões. As mulheres têm uma necessidade lascada de pausar. Lascada de pausar. Né? Então, é tudo precisam, corrido, não fazem. Né? Exato. É diferente. Não, então eu sou mulher, eu faço. Não, você não faz, é isso que você precisa. Exato. Né? Você precisa aprender a. E é uma coisa que, assim, as mulheres com essa coisa de quererem ser tudo, né? Essa coisa, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou empresária, né? Eu já tive aí, então a tia Bia também, já sei. Mas assim, eu já tive aí essa coisa de tipo, eu tenho que dar conta de tudo. Não, você não tem. Porque vai pegar em algum lugar. Eu posso dizer que a minha adrenal, ó, já era. Já era não, que ela está em recuperação, ela está ali sendo tratadinha por mim. Mas estragou, ficou ruim. Por quê? Porque eu quis ser a Mulher Maravilha, mas eu não nasci naquela fase lá, não nasci lá. Né? Então, não sou. Não sou. E hoje eu não quero mais ser. Eu quero conseguir curtir e saborear cada ganho meu sem ser atropelante, né? Porque eu era atropelante, né, tia Bia? Eu ainda de vez em quando sou, e aí eu falo, pera, até tirei férias, gente. Tô falando sério. A gente brinca, tal, mas é sério. Eu tirar férias é quase o milagre da multiplicação de Jesus Cristo, porque eu sou incansável, eu era muito incansável. Mas olha só, esse ano eu falei, eu preciso. Não apenas adrenal, né, Dani? A epidemia que existe hoje de mulheres com endometriose é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Endometriose, excesso de estrogênio, né? Todos os excessos desregulam a nossa energia feminina, os nossos hormônios e deixa realmente o nosso corpo, ele manifesta. Ele manifesta. Sim. Ai, não tenho tempo de comer, eu como uma coisinha ali em pé mesmo, uma coisinha embalada, né? Que é só abrir e não descascar. Custa. Opa, e caro. Custa caro. Custa caro, né? Que a conta vem mais tarde, né? A conta vem mais tarde. Bem mais tarde. Dani, tem uma mãe muito young, é exatamente isso. Tem uma mãe que tem doença de pele para você. Eu ia perguntar isso, depois quero, se der tempo, falar sobre insônia. Vamos. Por cima. Eu sei que é longo, eu sei, insônia é longo,
mas é. a gente dá uma pincelada, Vamos. acho que é legal. Bora. Então, sobre dermatite, Bia. Dermatite, como que você vê essa relação da dermatite, dos pais? Como é que você vê isso? Como é que o olhar além do sintoma vê isso, na verdade, né? A pele, ela é o nosso maior órgão e é ela que nos protege do ambiente. Primeira coisa, simbologia da pele, função da pele é a proteção. Para a medicina chinesa, a pele tem uma relação direta com órgãos. Então, assim, para a medicina chinesa não existe separação. É só a pele, é só o pulmão, é só a emoção. Não, existe uma gama de informações referentes àquela emoção específica. Então, a emoção específica da pele é a tristeza. Então, geralmente, quando existe algo no ambiente, né, que transmite essa tristeza, ou a perda de um ente querido, ou perda financeira, geralmente perdas, né, do passado, a mente fica remoendo, fica ali no passado, e isso transmite para a criança. O meu filho, quando a minha cachorra morreu, se empipocou inteiro. Se empipocou inteiro. Né? Então, isso tem uma relação. Então, tem que olhar para o ambiente. Dermatite não se cura, né, com pomadinha do dermatologista. Né? Isso alivia o sintoma. Né? Mas tem que olhar para a causa. O que está acontecendo? Né? Questões relacionadas a sufocamento também, medo que a mãe tem de que a criança morra. Né? Tenho recebido algumas questões assim, medo que a criança morra, principalmente depois da pandemia, e as pessoas querendo, né, esperando a vacina. Ai, eu quero dar a vacina antes que meu filho morra, antes que ele adoeça, como se nós pudéssemos controlar, né, isso. A gente controla pouco, né? Então, nesse pouco que nós podemos controlar, que seja controlar o estado emocional no momento presente, né, que seja ter o nosso mundo interno. Existem dois mundos, o mundo interno e o externo. Se o externo está um caos, né, como que eu posso lidar com esse caos aqui dentro? Né? E para isso, práticas de meditação, né, de contemplação, de yoga, assistir um filme, conversar, jogar baralho, jogar war, jogar uno, né? Tudo aquilo que te traz para o momento presente, para o agora, faz com que eu tenha, né, um despertar, um mundo interno muito mais saudável. Eu vejo muito aqui problemas de fígado, né? Pele, problemas de fígado. E aí eu vou passar a minha experiência, raiva principalmente de algum lado dos pais. Muita coisa relacionada, raiva relacionada dos pais com os próprios pais, com os avós, com alguém da família. Então, assim, eu olharia também para isso. Normalmente a criança que tem uma dermatite, aquelas dermatites que parece que queimam, eu noto que vem com essa base de ódio, raiva, de ter alguma coisa mal resolvida, bem biliar, né? Essa coisa. E assim, eu acho que a criança vem para mostrar para os pais que isso não está dando lucro. Essa sua ação não tá legal, né? Em algum lugar isso vai pegar e tá respingando na criança. Respinga de forma bem ácida, né? Eu sempre coloco dessa forma, eu tento fazer com que eles entendam. Em primeiro momento, eu não tento falar muito na lata, olha, sua relação com seu pai ou com a sua mãe não está boa. Eu tento deixar com que eles vejam isso, porque quando você já explica, todo mundo vai olhar e vai falar assim, ah, tá bom, adivinhona. É porque você já sabia a história, por isso que você está querendo colocar essa conta. Não. Eu gosto da ideia das pessoas serem, se autoconscientizarem. Né? Então, às vezes, e é um dos motivos que eu gosto muito da sistêmica, porque realmente ela fala, é você que vai falar assim, então é por isso. Então é por isso, né? E essas coisas desfazem nós, gente. Esses alás. A tia Bia tem uma frase no curso que ela fala assim, alá. É o alá. Esses alás, né? Eles são aquele momento que você fala, achei o fiozinho. É isso. É isso. E isso faz com que a coisa flua. Esse seu movimento, não é o movimento do terapeuta, é o movimento de quem realmente está errado ali, de quem realmente precisa do conserto. A criança reflete, né? A criança sempre está refletindo. Tia Bia, insônia. Gente, insônia, despertares noturnos, dificuldade de ir para a cama, para a cama da criança, né? De dormir uma noite inteira no próprio quarto.
existem ondas, assim, comigo, eu tenho certeza que com a Dani também. Teve uma onda de crianças que não faziam cocô. Eu estou atualmente apenas com uma criança que não faz cocô. Segura o cocô. Né? Mas agora a onda criança tem despertar noturno. Criança não tem... um beijo, Gé, querida. A criança não tem um sono reparador. Bom, enfim, vamos começar. Quando eu recebo essa queixa, né, eu sempre olho para o coração da mãe e muito respeitosamente questiono, né? Se o seu filho dormir a noite inteira sozinho no quarto dele, o que você vai ganhar? O que você vai perder? Porque a mãe, ela reclama que o filho não dorme a noite inteira, que tem que dormir no meio dela e do marido, né? Isso é o que está assim, na pontinha do, né, na pontinha do iceberg, vamos imaginar assim. Mas nas profundezas, né, ela não tem noção, né? Ela não tem noção, ela tá cansada, ela tá brava com a criança, ela tem raiva, puxa vida, no dia seguinte ela tem o trabalho dela, ela tem tudo para fazer. Né? E ela vem com essa reclamação. E ela acha que eu trabalhando com a criança eu vou resolver. Mas não vou. Né? Então eu olho pro coração da mãe. Sem a criança, eu pergunto. Né? A primeira pergunta que eu faço, o que você vai ganhar? Né? Se ele dormir a noite inteira. Né? E aí, vou ganhar, imagina, uma noite inteira de sono. Vou ganhar uma paz interna, beleza. Né? Ótimo, é isso mesmo. O que você perde? Não perco nada. Não, imagina, é tudo que eu quero. Né? Aí eu vou bem lentamente, eu falo, tá. Como é que você vai namorar com seu marido? Né? Você tá namorando quando ele dorme lá com vocês? Né? E aí ele vai deixar de dormir. Né? E aí o seu relacionamento de casal vai ter que ser restaurado. Você vai ter que olhar para isso. Pronto. Geralmente tem essa questão. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? O jargão que a gente mais ouve. Mas a criança, ela precisa da mãe de verdade, assim, de carne, de dedicação, de osso, de energia, tudo, né? Vamos forçando mesmo, até 2 anos, Dani. Forçando, assim, exagerando, até 2 anos. Né? Tem a questão da amamentação, tem a questão do vínculo, tem a questão da, né? Essa simbiose é até 2 anos. Então vamos imaginar, até 2 anos. Tá. Depois a criança não precisa tanto. Depois é mais uma necessidade da mãe do que da criança. E aí, do pai, viu? Eu vejo muito dos pais também. Do pai também. É tão gostoso. Deixa ele aqui. O meu pai, deixa ele aqui. E aí, o que acontece? Para tudo tem uma teoria. Né? E tem sim as teorias que falam da criação com apego, de cama compartilhada. E eu respeito, mas eu discordo. Eu respeito, sabe? Do fundo do meu coração, mas eu discordo. Porque antes de vir a criança tem o casal. E se eu não permito com que o meu relacionamento de casal se restaure depois desses 2 anos, vamos colocar 2 anos, né? Isso vai... Que aí você fez a cama compartilhada, você fez o trabalho do apego. Tudo. 2 anos, você fez isso. A gente não tá falando o contrário. Eu concordo com você, tá, Bia? Né? É que depois... Aí você aumentou, colocou no meio e toma banho, né? É lindo, beleza. Mas e depois? Se você não restabelece, não restaura o seu relacionamento, você se distancia demais do seu marido, se aproxima de uma maneira muito patológica em relação ao seu filho e isso gera uma codependência, principalmente para a criança começar a ir para a escola, para ela tomar as próprias decisões, para ela restabelecer vínculos com os amigos. E aí é uma bola de neve. E aí tem as questões respiratórias, tem a questão do cocô, eu não quero desapegar do passado, eu não quero crescer. Eu tinha um menininho que quando ele tinha vontade de fazer cocô, eu já presenciei 2 vezes quando eu atendia presencial, ele se segurou assim na cadeira, não quer se desapegar do passado, não quer se desapegar do passado, quer continuar criancinha. Mãe, põe fralda para eu fazer cocô, né? A mãe falando com uma voz infantil, tati-bitati. Então, assim, vamos respeitar a hierarquia, né? Aquela criancinha, ela só existe porque antes existiu um casal. E se eu não levo isso a sério, se eu não olho para isso com muito amor e carinho, a criança vai começar a tomar partido. E geralmente toma partido em relação à mãe.
E aí não é uma criança inteira, plena na vida. Então, se a criança não dorme a noite inteira, o convite que eu faço é: averigue o seu coração e perceba o que eu vou perder, né? Então, eu vou perder a minha liberdade de dizer que eu não quero ter relação sexual. Eu vou perder a liberdade né, de olhar Poder para... conversar com o marido, né? Trocar, acertar as arestas, colocar como os diz minha sogra. fins. Então, tudo tem um ganho e tudo tem uma perda. Tudo tem, né? Olhe no fundo do coração. Homens também, né? Eu tenho um pai que ele fala pra mim: mas é tão gostoso, tia Bia. Eu falo: mas é gostoso porque essa é uma necessidade que você tem em relação ao seu pai. Mas não é uma necessidade do seu filho. Não é sim. E ele, né? É sim, ele gosta. Eu falo: mas não tenho dúvida que ele gosta. Né? Mas o que você quer pra ele? Não, mas é que eu fiz o curso, de criação com apego e disciplina positiva, e eles falam que eu falo: olha, então você tem que escolher, né? As duas teorias não dá. Você vai ter que escolher, e aí você escolhe e siga exatamente isso, né? E tudo tem consequência. Então não é Sim. para colocar a criança com um mês sozinha no quarto, não é nada disso. Criança precisa de aconchego, de amor, né? De respeito, de carinho, de atenção. Criança precisa. Mas tudo que é demais desequilibra, né? O excesso e a falta são patológicos. Ai, carinho demais não é amor. Amor não quer demais, presença não quer demais. Cuidado com a postura do é demais, né? Demais com Uhum. que postura? Se eu tô fazendo porque eu queria que a minha mãe estivesse fazendo para mim, é demais. Eu super sei. Falei no começo da live, né? É demais. Embora minha mãe sempre foi super de cuidar, mas eu sempre tive a minha técnica melhor, né? E uma coisa que a gente precisa lembrar: ai, mas meu filho, toda vez que eu coloco ele para dormir sozinho, ele fica doente. E aí ele tem que ficar comigo para ficar vigiando ele. Eu falei assim: então, ganho e perda. Qual é o ganho e qual é a perda? Talvez ele esteja te ajudando, você tenha tanto medo que sim, você pode adoecer o seu filho. Sim, você pode. A sua energia é vinculada ao seu filho. Lembre-se, principalmente a mãe. Vocês foram ligados por um cordão umbilical durante 9 meses. A sua energia e a dele circulam muito, até pelo menos uns 4 anos. Vocês ainda vão ter muita simbiose. E então, sim, você pode adoecer seu filho. Só de você pensar: pode. Pode. E tem que lembrar que uma família está sempre no mesmo campo energético. Então, por isso que às vezes a família toda adoece também. Todo Né? Eu acho que é legal todo mundo ter entendimento disso. Ninguém está falando você é culpada. Não, mas você precisa ter consciência para que você tente mudar. Para que você tenha força, né? Para que você faça o seu movimento de falar: não, meu filho dá conta. Por quê? Porque ele respira sozinho. Sim, e não adianta. Você ficar olhando para o seu filho se ele está respirando, não vai mudar. Né? A respiração é dele. Né? É claro que existem situações que a criança está num agudo que precisa ser vigiada. Sim. Claro que sim. Sim, Claro. mas não faça isso constantemente pelo seu medo, porque senão você vai adoecer mais e mais o seu filho. Eu tenho um paciente que a mãe tem tanto medo que ele começou depois de uma certa idade. É claro que ele tinha muita medicação, né? Mas depois de uma certa idade ele começou a ter espasmos. Nos exames ele não tem nada, absolutamente nada. Mas ele começou a ter espasmo. E ela levou em todos os lugares, entraram com medicamento controlado para convulsão, para epilepsia, né? Tudo. Ele não tem nada alterado, mas ele tinha espasmos, porque era o medo dela que ele tivesse uma convulsão. E aí, quando ele veio para consulta, eu falei: não, a consulta é sua, você vai fazer o tratamento. E aí ele falou assim: mas e ele? Eu falei assim: não, ele a gente vai agora, se você conseguir fazer o tratamento dele, ótimo, mas você precisa de tratamento agora. Eu tive que começar pela mãe, para que eu conseguisse fazer com que ela se soltasse um pouco. Olha, ele está com 10 anos.
faz 3 meses que ele dorme sozinho. Foi a coisa mais incrível, assim. Foi incrível. Porque ele falava errado, né? Ele falava o L, o R, ele tinha som de L, bem cebolinha, né? Ele trocava e ele não conseguia... eu não sei de fono muito bem, mas ele não conseguia falar algumas certas palavras como se ficasse fanho, né? Mas não é fanho. Ele não era fanho. Uhum. Mas ele tinha um trava, uma trava ali. É. Ele começou a soltar e falar normal. E aí eu falei para ela, assim, você entende que um espasmo pode... Isso que parecia um espasmo era um freio de mão seu? E eu só tratei a mãe. Eu entrei com um medicamento de fundo, ele tinha coisas para fazer na época, tal. Ele já está em tratamento. Mas a mãe foi quem eu tratei primeiro. Eu tive que libertar ela de várias coisas, né? Dentro de detox, de toxina, de trauma, que eu mexi com homeopatia, na época até, para que eu conseguisse resultado com ele. Então, isso que eu queria que vocês conseguissem entender. A influência que a gente pode ter nas pessoas. Total. Né? Em todas as pessoas da família. Aí todo mundo fala assim, ai, mas eu não me dou bem com a minha mãe. Isso aconteceu muito recente, Bia. Vou até usar. Eu não me dou bem com a minha mãe. E o que adianta eu fazer esse movimento aqui se ela não vai mudar? Eu falo assim, E aí, foi o que eu falei. Eu tive que explicar para a pessoa que quem tem a oportunidade de agora ter consciência é você. E se você se movimenta, o nozinho, né? Uma hora vai puxar o fio da sua mãe. Porque vocês são interligadas. Né? Vocês são interligadas e vocês vão conseguir. E uma hora ela vai ter uma mudança. Você vai sentir que vai ter uma mudança. Talvez não seja a mudança que você queira, mas vai ter uma mudança. E isso que é importante que vocês saibam de todo esse trabalho sistêmico, que vocês tenham consciência de todo o trabalho sistêmico, que é um trabalho de pedrinhas, de mudança, de nozinho, Então, procurem profissionais realmente que sabem o que estão fazendo, primeira coisa, né? Eu indico Tia Bia. Tia Bia é minha também, então eu não posso não indicar o que eu uso, né? Então, tem hora que o trem pega aqui e eu falo, Bia, necessidade de você, a Bia sabe, né? Então, não é? E todos nós, foi uma das coisas que eu aprendi com a Bia, todos nós precisamos de ajuda. Você não nasceu sabendo e você não vai fazer isso sozinha. A riqueza está no outro. Exatamente. Elevar um problema, um perrengue, né, que eu não consigo resolver sozinha, né? Vamos ter humildade e pedir ajuda. Ajuda, às vezes, está ali a uma mensagem no Instagram, uma mensagem no WhatsApp, né? E isso deixa a vida muito mais leve. Nós temos uma tendência, nós mulheres, de bater cabeça e querer resolver tudo sozinha. Não precisa. Não precisa. Não precisa disso. E é tão mais leve, gente. Como é mais leve? Nossa, é possível ser leve, né? Exatamente. É possível demais. E tem um horário específico, Dani, que as crianças que geralmente as pessoas acordam. E eu sempre recebo essa pergunta lá no Instagram, né? Que é 3 horas da manhã. Quando eu coloco o post assim, me fala o horário que você acorda, que eu falo a emoção relacionada, geralmente é 3, 4 horas da manhã. Bom, 3 horas da manhã, né, é o horário do órgão fígado, que para a medicina chinesa tem uma relação com o acúmulo de energia, de emoção da raiva. Raiva mal processada. Ou é aquela pessoa que engoliu, né, e não conseguiu transcender, não conseguiu colocar em palavras, né, aquilo que ela queria, ou é aquela pessoa irada, raivosa, né, aquela pessoa que não sabe ter a raiva natural, né? Pouca raiva é ruim, excesso de raiva, né, também é ruim. A questão é o equilíbrio. A raiva natural é aquela que me coloca em movimento. Então, nós somos feitos de carne. Então, a gente tem que olhar para o corpo físico, né? Criança precisa fazer exercício. Criança precisa, né? Gente, o Eduardo, meu marido, é cardiologista, né? A tragédia,
quer ver ele ficar louco? Louco é quando vem uma mãe e fala assim, ai, doutor, dá um atestado, porque ele não gosta de fazer educação física. Gente, e não é raro, não. Não é raro, não. Gente, é uma coisa que me deixa uma angústia. E o Eduardo fica doido. Mas por quê? Né? Atividade física é bom. Ai, mas porque ele não gosta? Ou, ai, não gosta do professor. Ai, enfim, criança precisa de exercício, criança precisa movimentar. Aí as crianças não conseguem escrever, não conseguem prestar atenção. Porque o problema não está aqui. O problema está na parte motora global. A criança não tem equilíbrio corporal. É aquela criança que esbarra, aquela criança que não guarda as suas próprias coisas, não respeita o seu espaço, aquela criança, né, que não tem psicomotricidade. Pelo amor de Deus, tirem as crianças da tela. A tela é uma invenção do Cramunhão. Esses jogos, esses youtubers que fazem um desfavor para as crianças, ensinam coisas horrorosas e eu tenho que saber deles, porque os adolescentes, as crianças, vêm me contar as coisas, então eu tenho que ir atrás para saber, para entender que bando de, sabe, de gente que não são do bem, não são do bem não, gente, pelo amor de Deus. Então criança precisa se movimentar, tira a criança da porcaria do quarto, põe essa criança, ai, mas não gosta. Na vida adulta, a gente faz quantas coisas que a gente não gosta? É um bom exercício. Só uma coisa, mas não gosta. Mas quem manda? Quem manda aqui? Não é um detalhe? Detalhe pequeno, quem manda? Mamãe e papai. Pronto, acabou, né? Pronto. Deveria ser, né? Isso é uma das leis de Bert Hellinger, né? A hierarquia, a falta de hierarquia hoje é uma coisa terrível. Ai, mas ele só quer ficar no quarto. Ele só quer jogar. Ai, não... eu já tentei de tudo, mas olha, se eu não deixar, ele faz uma birra. Ué? Gente, educar filho é tão fácil. Olhando além da birra, né? O que está por detrás da birra? Tem um pai e uma mãe frágil. Tem um pai e uma mãe que não tem força pessoal, que geralmente julgam os próprios pais de terem sido agressivos, autoritários, né? Essa palavra está na moda, autoritarismo, né? Foram muito grosseiros, né? Eu quero deixar meu filho mais livre, quero ser amigo do meu filho. Teve um pai que escreveu para mim num vídeo meu do YouTube, um texto desse tamanho assim, que era um absurdo, que eu falei, pai não tem que ser filho de amigo, né? Amigo, qualquer um é. Né? Pai e mãe é só um. Aí ele veio escrever um textão, que era um absurdo, né? E aí eu escrevi outro textão em cima, né? Eu falei, não é para você ser inimigo, não tô desfalando uma coisa, mas amiguinho, fazer o que quer, conversar no mesmo nível, não. Existe uma hierarquia e ela deve ser obedecida para que tenha um bom relacionamento, para que tenha um bom vínculo. Ai, meu filho não para de comer doce, né? Outra coisa. Ai, come porcaria, não para de comer doce. Eu falo, mas quem compra? Né? Mas quem que compra o doce, Deus? Né? Se ele não para, então você... É ele que trabalha. Não é? Ele trabalha para lá no mercado e compra, né? Com o cartão dele. Então, não. Né? Então, é fácil educar filho. É fácil conduzir crianças. É fácil. Mas a modernidade, a vida agitada, tá deixando todo mundo, né, fragilizado. E aí as crianças têm esse monte de sintoma. Nunca houve uma geração de crianças com estatura menor do que a dos pais. Essa geração, as crianças são menores do que os pais. Nunca houve, né, desde a história da humanidade, crianças com tantos quadros de psiquiatria, depressão, ansiedade. Nunca tivemos tantas crianças obesas. Isso me dá uma dor no peito. Isso me dá uma dor no coração. Porque isso é o estilo de vida, né? Isso é o comportamento das pessoas. Corrobora para isso, né, Dani? Sim. E a gente tem que lembrar, você falou da parte de crianças que têm depressão, são pais que já vêm tomando tanta medicação porque eles não conseguem lidar já com a frustração. Eles não, já falta dopamina, já falta serotonina, falta tudo. Então, assim, eles não conseguem lidar com o não. Eu queria complementar isso. Aprendam a falar não para os seus filhos. O não, mas assim, não é tudo não. Você tem que, porque assim, as pessoas não querem ter trabalho. É o que tem acontecido. Os pais não querem ter trabalho, então eles ou falam tudo não, né? Ou eles falam tudo sim, vai, deixa, alguém cuida. Então, assim, eles não param para observar que tem a hora do não, tem a hora do sim, e tem a hora do vou ver. Vou ver mesmo. Espera, né? espera. Senta
né? Então, assim, quem não sabe, eu tenho um filho eu tenho um filho autista que, gente, não é não. E ele insiste, e ele tá sendo lindo essa parte. E várias vezes eu já quis me render ao sim, simplesmente porque eu consegui a fala dele, uma troca maravilhosa. Mas a gente fala, não, Vincenzo, nós não vamos fazer. E ele fala, yes, yes, porque ele gosta de falar inglês, mas ele entendeu o sim e a insistência, essa troca, e a gente continua no não. Eu e o Mário continuamos no não. Mas porque, mas é tão bonitinho, ele conseguiu falar. Eu sei, mas se eu voltar atrás, ele vai parar de falar também. Porque aí eu vou falar assim. Então, assim, é um trabalho, eu e os nozinhos, né? Porque eu vivo assim na minha cabeça, né? Mas é isso. Aprendam a falar não para os seus filhos. Mas eu recebi muito não na vida. Talvez você tenha recebido muito não. Mas aprenda a saber qual é a medida do sim e do não e comece a observar. Faça diferente. Talvez se você você teve pouca atenção, então faça diferente. Comece a dar atenção para saber, né? Para saber o que você vai fazer, como é que você vai falar, quanto você vai falar de não. Mas as crianças precisam, elas não têm. Gente, as crianças não têm dopamina, elas não têm neurotransmissor bom. Não tem. Por isso que elas deprimem. Por isso que elas precisam de remédio. Porque elas não produzem neurotransmissor. Elas enchem a cara de salgadinho puff, né? Esses salgadinhos cheios de glutamato monossódico, que lá na formação não deixa formar GABA, não deixa formar dopamina, não deixa formar acetilcolina, serotonina, ocitocina, então eles nem sabem que eles são amados. Não. É isso. Retirem industrializado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Come comida. Come comida. Mais barato. Né? Mas todo mundo come. Gente, os 20 anos de vez em quando pegam um salgadinho. Roubado. Na hora, eu finjo que eu tenho um piti. Eu falo, isso não é legal? Eu vou ter um piti porque ele escapou? Não vou. Mental meu, não vou mais. Uhum. Mas isso acontece. Mas eu não vou ensinar para ele que ele pode. Eu não vou ensinar. Eu não vou dar. Não, ele pede, porque os colegas comem. E ele aponta e pede e fala, eu quero Doritos. Ele gosta desse negócio. Não, esse a mamãe não compra. Esse não entra em casa. E se for não. Droga? E quando for droga? Entendeu? Então, até que ponto pode ir? Mas ele sente vontade. E aí, meu filho? E quando for droga? Exatamente. Não vai. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, a relação é fazer os pais entenderem que criança cresce. E cresce rápido. Né? Fazer com que... eu vou falar uma coisa. Né? Em casa não entra refrigerante. Eu tenho, assim, verdadeiro pavor. Não tomava quando eu era criança. Minha mãe não gosta, meu pai também não gostava. Meu paladar não é habituado. Meus filhos não tomam. Gabi tinha 6 anos, foi pro cinema com a escola. E aí a amiga pediu suco preto. Ela nem sabia o nome da Coca-Cola. Mãe... Aí ela chegou, mãe, eu tomei um suco preto, mãe. Aquele suco preto começou a explodir. Tadinha. Explodir na minha boca. Ele explodia, estralava. Era o gás, coitada. Mãe, e aí, desculpa, mãe, mas eu tive que cuspir que eu não consegui engolir aquilo. Bom, graças a Deus. O meu D19, né, não toma refrigerante. O paladar não é viciado. Então é um bobo, não conhece o que é bom. Gente, é um hábito. E quando o hábito é bom, a crença é boa, a gente leva adiante, porque isso reverbera na criança. Então, eu atendo crianças da idade dele, crianças não, né? Adultos jovens de 19 anos, de 20 anos, que bebem, são alcoólatras. Ele não é. Ele tem amigos que bebem, chegam travados de gin. Ele não. Então, existe um limite. Para a criança ganhar liberdade, a criança tem que saber limite. Tem que saber limite. Depois do limite, eu ganho liberdade. Se a criança já ganha liberdade antes de ter limite, aí virou libertinagem. Mas você usou uma frase muito engraçada assim. Eu ouvi muitos nãos quando eu era criança. Bom, é como se o não fosse uma violência. Eu escuto muito isso, sabe, Dani? É como se o não fosse uma violência. Né? Gente, o não é uma violência. Tudo depende da postura. Com que postura você vai falar não? É respeitando a criança. É sabendo qual é o seu lugar. Qual é o lugar da criança. E fazendo mentalmente uma projeção. Esse não vai reverberar em quê? Vai refletir em quê?
criar, educar é refletir. É pensar. Exato. Né? Então, só porque ele quer comer o doce, eu vou deixar ele comer doce, né? Vai virar uma criança com obesidade, vai gerar uma criança que vive na frente do computador, né? Vai gerar uma criança que não sabe socializar. Não, é nossa função saber a dose do não. Mas essa fala, eu quis te cortar porque, nossa, é o que eu ouço. Mas é que eu ouvi tanto não quando eu era criança, eu acho horrível. Gente, o não não é uma violência. Depende de como você fala o não. Qual é a sua postura? A minha filha teve uma viagem de formatura do Fundamental 1 para o 2, né, Gabi? E aí foi assim, quase que a sala inteira, exceto 5, né? Todas do grupo dela foram, né? Gente, acho que ela não queria ter ido. Eu falei, filha, ficar 4 dias fora, 4 dias fora, você não tem maturidade, você é uma criança ainda. E é um lugar que eu não conheço, a estrada é horrorosa, não. Quando você for madura suficiente, você vai. Formatura do 9º ano, do ensino médio, agora, com 10, 11, com 11 anos, não, você não tem maturidade, não, você não vai. Gente, e ela ficou em paz com o não. Então, os meus filhos, assim como o seu, eu tenho certeza, estão acostumados a ouvir não. O não não é uma violência. Sim. Não, não é. Não é uma violência. Até porque eu não falo não com raiva, né? Eu falo, não, filho, isso não pode. Explique. Explique o porquê que você está levando um não, né? Não é um não de graça. Isso não te faz bem, isso não é bom. Agora não é hora, né? Porque tem tempo para tudo. Até porque com ele eu preciso trabalhar mais ainda isso. Porque ele tem uma dificuldade de entendimento ainda por conta do autismo. Mas eu não estou querendo protegê-lo. Mas ele lá na frente, quando a mãe dele não estiver do lado dele, ele vai receber nãos na vida. E aí, eu faço o quê? Com um homem de 20, 25 anos, 30 anos, recebendo um não. Ele vai ter um piti? Ele vai ter uma crise? Não, eu preciso trabalhar agora. É de pequeno que se torce o pepino, né? É por aí. Né? Basicamente. Tia Bia? Oi. Ai, o tempo deu 1 hora, eu quero 3 horas de Tia Bia. Que delícia. Eu garro nela, gente. Vocês não têm noção. Parece um carrapato. É tão gostoso. Deixa eu falar mais uma coisa para ajudar, que eu lembrei dos despertares noturnos, né? A gente estava falando de ritmo. Quem acorda de madrugada, acorda para fazer um xixi, né? Perceba, qual é o ritmo da sua vida? A noite foi feita para dormir. Os nossos órgãos, eles carregam a energia do horário. Perceba, se você almoça quando devia estar fazendo lanche da tarde, se janta perto da madrugada, perceba o ritmo da sua vida. Né? Qual é o ritmo que eu estou educando, levando meu filho? Mas é que é correria. Não, gente, o corpo ele está padecendo, ele está pedindo um alerta. Todo sintoma comunica alguma coisa. Perfeito. É isso que eu queria finalizar para falar para vocês. Tia Bia, eu vou deixar você terminar para a gente encerrar, mas eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma aula, é sempre aprendizado. Eu já carreguei um monte de coisa para mim também. Comigo. E quando der, a gente faz mais, porque tem tanta coisa para ser falada. Tem. Tanta coisa que a gente pode ajudar vocês. Quem não segue a Bia, meu conselho de vida, siga a Tia Bia. Tem a oportunidade de fazer curso dela de mães? Façam. Mas não faz façam. Se deem essa oportunidade. Estou falando, a Bia mudou a minha vida e eu achava que estava boa. Não estava. Então, assim, façam isso. Sigam a Tia Bia. Obrigada. Ouçam a Tia Bia. Que vocês vão ver o quanto vocês podem ser ajudados com as dicas dela. Atenção sempre. Atenção plena. Atenção plena. É uma coisa que eu... Ih, Tia Bia, tem tanta frase sua que tá na minha cabeça que não fica, para. Né, o eco? Fica ali. Entendeu? E é isso. Recado para as alunas é assim, atenção plena, queridas. Exatamente. É assim. Esse ano eu não consegui fazer ainda o curso grandão, mas eu vou fazer. Porque realmente eu tinha outros compromissos, mas ainda vai rolar. Mas é isso, gente. Querida. E da mesma maneira que gente. E da mesma maneira, você contribuiu demais na vida do Eduardo. Tio Edu foi o primeiro paciente da família, né? Ficou hipertenso depois, né,
da Vax, né? Da Dita. E aí, pois eu quero te agradecer toda a confiança, a parceria. Aqui é um relacionamento que transcende um curso, transcende uma relação, é uma relação de amor e amizade mesmo. Quero super, super te agradecer também, que nós tenhamos um ano abençoado, com Assim muita seja. saúde, muita prosperidade, muita paz no coração, muita paciência, e que a gente possa, né, olhar além dos sintomas das crianças e não se desesperar. Que a gente possa conduzir as crianças de uma maneira leve, para que elas se fortaleçam e consigam seguir um caminho de uma vida mais independente, mais saudável e mais feliz. E dá para ser feliz. E dá. A Dá. gente achava que não, mas dá. Dá. Que delícia. Um beijo, Sabia. meu amor. Obrigada Milhões por de tudo. beijos. Beijos em todos. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau a todos. Excelente fim de ano. Tchau, tchau. Tchau. Feliz ano.